Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridas irmãs, queridos irmãos que nos acompanham aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estamos dando início a mais um Culto Cristão no Ar, um programa que tem por objetivo levar o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, até os lares e até os corações que nos acompanham, inclusive os nossos mesmos. Participando desse programa, temos aqui Jane Chancre, Lidiane Barreto e eu, João Menezes. Só lembrando que amanhã é um dia importante para nós espíritas, porque 29 de agosto de 1831 estava nascendo lá, em Riacho do Sangue, Bezerra de Menezes. Então, foi o chamado médico dos pobres e Kardec brasileiro. Né? Exatamente. Do movimento espírita hoje, Bezerra de Menezes, além da sua tarefa como médico, que continua, ele é praticamente o espírito orientador do movimento espírita aqui no Brasil. Boa lembrança, né? Vamos dar continuidade nesse programa ao estudo da semana passada. Não vim trazer a paz, mas a divisão. E antes de darmos início, vamos passar aqui a palavra para a Jane, que vai fazer a leitura de uma mensagem. Então, vamos ler a página ditada pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Segue-me. Tem o título Segue-me, e ele o seguiu. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, e disse-lhe: Segue-me. Levantando-se, o seguiu. Palavras de Jesus ditadas em Marcos, no capítulo 2, versículo 14. É interessante notar que, por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal de sua passagem, houve sempre grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. André e Tiago deixam as redes para acompanhar o Salvador. Mateus levanta-se para segui-lo. Os paralíticos que retomam a saúde se erguem e andam. Lázaro atende-lhe ao chamamento e levanta-se do sepulcro. Em dolorosas peregrinações e profundos esforços da vontade, Paulo de Tarso procura seguir o Mestre Divino entre açoites e sofrimentos, depois de se haver levantado às portas de Damasco. Numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, acordaram de sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Isso constitui um acervo de lições muito claras ao espírita religioso dos últimos tempos. A maioria dos cristãos vai adotando, em quase todos os seus trabalhos, a lei do menor esforço. Muitos esperam pela visita pessoal de Jesus no conforto das poltronas acolhedoras. Outros fazem preces por intermédio dos discos. Aos que desejam comprar a tranquilidade celeste com as espórtulas
generosas, como também os que, sem nenhum trabalho em si próprios, aguardam intervenções sobrenaturais dos mensageiros do Cristo pelo bem-estar de sua vida. Pergunta a ti mesmo se estás seguindo a Jesus ou apenas as normas do culto externo do teu modo de filiação ao Evangelho. Isso é muito importante, porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. E assim, Jesus, divino e amorável Mestre, estamos iniciando mais um culto do Evangelho através das ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Abençoa, Senhor, a todos os lares sintonizados conosco, mas também, Senhor, aqueles outros que se distanciaram de Ti, cujos habitantes, Senhor, cujos moradores, as famílias, estão completamente distraídas em relação às coisas espirituais. Obrigado, Senhor, por esta mais uma oportunidade. E permita, querido Mestre, que em Teu nome, em nome de todo bem, mas acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai e Criador, possamos iniciar o programa desta noite. Então, como nós falamos no início do programa, nós estamos dando continuidade ao item que já foi iniciado semana passada, no programa passado, que tem como título Não vim trazer a paz, mas a divisão. E nós já vimos que quando Jesus disse essa frase, não vim trazer a paz, mas a divisão, que não era um desejo do Mestre, né, mas uma prevenção do que ele sabia que ia acontecer, que a sua mensagem viria para provocar as pessoas e que essa novidade que Jesus estava trazendo, essa doutrina de amor, faria com que as pessoas, alguns não entendessem, e aqueles que desejassem realmente seguir, enfrentariam, dentro até de seus próprios lares, essa necessidade de escolher qual caminho a seguir, né? E muitas vezes esse caminho significava romper com aquele que estava sendo traçado, com aquele da maioria das pessoas do seu convívio. Então, na verdade, é uma precaução, é um alerta que Jesus está dando, porque ele já sabia que ia acontecer, né? E aí nós lemos até o item 12, semana passada, e hoje vamos continuar a partir do item 13, que diz assim: Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas, os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, ou seja, levaram-no ao sacrifício, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque era verdadeira. Engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus. E, nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, em face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam, muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. Então aqui está fazendo um resumo do que foi a história do cristianismo para chegar aos nossos tempos, né? Não foi sem luta, não foi sem martírios, sem perdas de vidas, mas, como diz aqui, como verdade, ele foi crescendo e prevalecendo. Um verdadeiro holocausto, né? Exatamente. E, como diz aqui, aquela terra mesmo aqui no começo causou toda essa perseguição, foi a primeira a adotar como religião oficial, Roma, né? O cristianismo foi decretado uma religião oficial na capital do mundo antigo, que era Roma.
Aí continua aqui no item 14. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo, isto é, né, a religião que tinha muitos deuses, né, já entraram em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado por forma. A crença, porém, desaparecera. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, é tenaz o interesse, jamais cede à evidência. Irrita-se tanto mais quanto mais peremptórios e demonstrativos de seu erro são os argumentos que lhe opõem. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz, que dá vista aos cegos. É-lhe proveitoso o erro, ele se agarra e o defende. Então aqui nós vemos, né, que o paganismo, que a religião pagã, né, era muito comum na época de Jesus, que veio até bem antes de Jesus, né, o paganismo. As pessoas viviam mais em razão do interesse próprio do que de qualquer outro tipo de crença, né? E quando eles eram, de alguma forma, né, testados, né, eles usavam de tudo quanto era meios para abater a pessoa que estava condenando. Isso aconteceu não só com Jesus, mas também com outros, né? Desde Sócrates, Sócrates já naquela época também, né? Foi obrigado a tomar veneno, né, por questões praticamente também pessoais desses grupos de interesses. E ainda hoje, né, a gente vê que muitas seitas ainda continuam com esse mesmo tipo de conduta, né? É o que a gente chama de querer ganhar no grito, né? A pessoa vê que está perdendo um pouco a razão, aí tenta falar mais alto, tenta agredir, tentando manter os seus interesses pessoais. E aí, se eu começar a falar de Sócrates, o parágrafo seguinte vai falar justamente de Sócrates. Sócrates não ensinara também uma doutrina até certo ponto análoga à do Cristo? Por que então não prevaleceu naquela época no seio de um dos povos mais inteligentes da terra? É que ainda não chegara o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda não se achava gasto. O Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo apropriado. Embora nem todos os homens de sua época estivessem à altura das ideias cristãs, havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois já começavam a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Veja-se na introdução o item 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Essa observação aqui embaixo é interessante, né? Porque quando a gente vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo desde o início, né, na parte de introdução, Allan Kardec faz uma comparação entre os ensinamentos de Sócrates e Platão com os do Espiritismo, né, fazendo uma item por item. Kardec vai, né, colocando o que Sócrates disse ao Platão e o que o Espiritismo fala. Né? Então a gente vê uma semelhança realmente. Por isso que esses dois filósofos gregos são considerados precursores da ideia do Espiritismo. Aí continua no item 15. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas as mais das vezes pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí, o nascerem sem demora numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade, e o não bastarem 18 séculos para pô-las de acordo.
olvidando, ou seja, esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo, aquelas seitas lançaram anátema umas sobre as outras, e umas contra as outras se atiraram as mais fortes, esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Vencedores do paganismo, os cristãos, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. A ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro, sem mácula, nos dois mundos. É fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. E aí a gente estava falando antes da divisão entre os que abraçavam a ideia do Cristo em relação às outras pessoas, né? E aqui já a gente vê dentro da própria história, dentro do próprio cristianismo, começou a ter divisão, né? Então, aqueles mesmos cristãos iniciais, que provavelmente nós estávamos lá naquela época, ainda sem compreender completamente o Cristo, né? Proporcionamos essas várias divisões e muitas vezes esses conflitos sangrentos, né? Das religiões, das guerras religiosas que a gente tem aí em toda a nossa história. E até hoje, né? Exatamente. Infelizmente. Kardec faz essa lembrança porque a gente está falando aqui que Jesus veio trazer a divisão, né? Uhum. Então, realmente, é confirmada a própria história das religiões, com o surgimento, primeiramente, do catolicismo e depois da igreja chamada protestante, né? Que foram aqueles vultos ligados à igreja católica que se rebelaram, né? E também eles se rebelaram com uma coisa que eles acabaram abraçando também, né? Que foi a violência, o fanatismo, né? A intolerância. E algumas dessas ramificações ainda perduram até hoje, né? A chamada intolerância religiosa, que hoje até, por exemplo, aqui no Brasil é considerado crime, né? Pois é. São mazelas que nós todos, né, temos que observar em nós. Inclusive, muitas vezes, dentro das próprias religiões, né? O espiritismo também. A gente precisa observar se a gente não está fazendo acepção de visões, né, dentro da própria doutrina espírita que trazem dissensões, desuniões, às vezes por discordarem de coisas tão pequenas que a essência, a mensagem do Cristo é muito maior. Mas hoje em dia há que se pensar será que existe isso na nossa religião espírita? Uhum. Porque por ser espírita que nós estamos lidando com espíritos evoluídos, né? Exatamente. Então, nós ainda trazemos esses resquícios, né, daquela época, e alguns ainda não conseguiram vencer. A gente ainda tenta ganhar no grito, né? Achando que a gente está certo e os outros estão errados. Né? Aí Kardec continua aqui o seu comentário. Lembrando que toda essa parte aqui é de Kardec. Esse capítulo não tem as instruções dos espíritos, né? Tudo comentário de Kardec. Então diz o codificador: cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não, de certo, que ela formalmente condena toda a violência. Não é só a violência, quando a gente fala que não é só a violência física, é a violência também moral, a violência espiritual. Disse ele alguma vez a seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai os que não crerem como vós? Não. O que ao contrário lhes disse foi: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos perseguem. Disse-lhe outro sim: quem matar com a espada, pela espada perecerá.
A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhes satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezaram estas palavras. Meu reino não é deste mundo. Continuando, em sua profunda sabedoria, ele tinha a previdência do que ia acontecer, ou seja, a noção prévia. Mas essas coisas eram inevitáveis, porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Cumpria que o cristianismo repassasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos, para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro, ou seja, o cristianismo. A mensagem do Cristo independe do que nós fizemos dela, ela continua imaculada, que é a mensagem de amor, né? Jamais esteve em causa. As invectivas sempre recaíram sobre os que dele abusaram. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. Então é aquilo que a gente já tinha falado, né? O Cristo tinha a noção do que viria a acontecer. E é o que acontece até hoje ainda, imagina naquela época, né? Que é a cisão. É a gente querer dividir as ideias, né? Se dividir como pessoas. A gente vê isso muito nos dias atuais, essa divisão dentro do movimento espírita, como a Jane falou, né? Não só em questões internas da doutrina, interpretações diferentes de alguns pontos que são detalhes da doutrina espírita, mas também hoje muita questão política envolvida dentro da casa espírita, né? As pessoas tomando lados, tomando partido, querendo excluir ou até brigando com outras, quando o que Jesus veio trazer para nós foi o sentido de caridade, de amor, de benevolência, né? Então, para finalizar, nós vamos ler aqui um poema e eu vou até escolher como homenagem também a uma companheira que era lá do Centro Espírita Caminhamos com Humildade, Edna Maria Pereira, porque ela gostava muito de cantar e também de declamar. E uma das poesias que ela sempre declamava quando podia era essa, né? Que tem como título Se Há Tanta Paz. E a autora é a poetisa Luna Fernandes. Então diz assim a poetisa: se há tanta paz no azul que o céu abriga, e há tanto azul que tanto bem nos faz, e há tanto azul e há tanto céu, me diga, por que o homem não encontra paz? Se há paz no verde mar da onda, que faz-se em verde e em branca se desfaz, se há tantas ondas pelo mar, responda, por que o homem não encontra paz? Se há tanta paz no odor das multicores flores, orquídeas, rosas, manacais, se há paz em cada flor e há tantas flores, por que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nos cânticos suaves, que entoam no alvorado os sabiás, e se há paz num canto de ave e há tantas aves, por que o homem não encontra paz? Se há tanta paz na brisa que desliza sobre as folhagens tímidas e fugaz, e há tanta paz na brisa e há tanta brisa, por que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nas expressões tão mansas, que servir ao mundo a criança traz, e a cada dia existem mais crianças, por que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nos corações com fé, que atrai o bem e afasta as coisas mais, então oremos os dias já de pé, para que o homem encontre um dia a paz. E assim, Senhor, que possamos buscar essa paz dentro de nós, mas também ouvi-la, como disse a mensagem, nos sons da natureza,
no perfume das flores, no canto dos pássaros, no azul do céu, na criança que nasce. Todos esses são sinais de paz para a nossa vida, para a nossa reflexão. Que possamos ouvir esses sinais e ter essa paz dentro de nós, cada dia mais confiantes na vitória do bem sobre o mal, na vitória das nossas qualidades sobre os nossos defeitos. Obrigado, Senhor, por tudo. Fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.